Sejam bem-vindos. Estamos aqui para gravar mais um GCast Saúde da Gazeta do Paraná. Então, você já sabe, né? Se inscreve aí no nosso canal, aciona o sininho da notificação e deixa aí suas sugestões, seus comentários, porque o GCast é feito por você, né? Então, deixa aí para nós os seus comentários. O tema hoje é doenças reumáticas. O vulgo reumatismo que os antigos falavam, né? O que será que são essas doenças reumáticas? O que fazer para aliviar as dores das doenças reumáticas? Para isso, nós estamos aqui com a doutora Jéssica Garbim, acho que é esse o nome dela, ela confirma para mim depois, que é reumatologista, vai se apresentar aqui para vocês, atende aqui em Cascavel, é professora universitária e atende aí já há um bom tempo vários pacientes aí dentro das doenças reumáticas. E ela vai explicar um pouquinho para nós aí o que seria esse vulgo reumatismo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite, Larissa. Muito bom estar aqui e muito bom falar sobre as doenças reumatológicas, porque as doenças reumáticas, né? Porque até estava vendo um vídeo esses dias de uma colega e ela entrevistou pessoas no carnaval perguntando o que o reumatologista trata e a maioria das pessoas não sabia. Então, as doenças reumatológicas são as doenças que principalmente acometem as articulações, os músculos, ligamentos, tendões, às vezes nervos também, né? São um grupo de doenças muito amplo, né? A gente tem os reumatismos de partes moles, que a gente fala que são as tendinites, as bursites, epicondilite, fasciite. Nós temos as doenças autoimunes inflamatórias das articulações, que é a doença artrite reumatoide, espondilite, o próprio lúpus, né? Várias outras doenças autoimunes que acometem outros sistemas e as articulações concomitantemente. Osteoporose. Então, são várias doenças que acometem o sistema músculo-esquelético, vamos dizer assim, né? Então, dores articulares, em geral. Eu falei seu nome certo mesmo, doutora? Falou. É a doutora Jéssica Garbim, é isso, né? Uhum. Doutora, onde que você está atendendo atualmente? Eu atendo na Clínica Mais Saúde. Na Clínica Mais Saúde, e daí você é médica do SUS também? Atendo pelo SUS também. No CAI? No CAI. Né? Que para chegar até o CAI, como a gente já falou aqui para vocês, é via posto de saúde, não dá para chegar, eu quero marcar uma consulta com essa doutora que está aqui conversando no podcast. Na rede privada tem na Mais Saúde, então, que depois a gente vai deixar aí para vocês os contatos da doutora. Depois acho que ela também vai falar se ela tem algum Instagram, alguma rede social que vocês podem estar acompanhando ou interagindo com ela. Mas na rede SUS ela também atende. Vocês viram que a maioria dos profissionais que a gente atende aqui atende no SUS também. A gente está muito bem servido de profissionais na rede SUS também, né? E a doutora atende lá, só que para passar por um especialista, primeiro precisa seguir o fluxo que é a unidade básica de saúde, que se o médico de lá achar necessário, vai encaminhar para reumatologista ou para qualquer outro especialista. E a doutora também dá aula na universidade, na FAG? Na FAG. Também dá aula na FAG. Vocês viram que muitos também dos nossos convidados são professores universitários. Então, assim, são pessoas jovens, mas que já têm um currículo muito bom e que estão passando seus conhecimentos para os colegas aí, que um dia vão ser seus colegas de profissão. Sim. Doutora, você falou então que os reumatismos eles são relacionados com os ites aí, né? Quem nunca teve uma tendinite, uma bursite, uma epicondilite, né? Ou conhece alguém da família. Se a pessoa não teve, às vezes, meu pai teve, meu marido teve, meu irmão teve, meu filho teve. É muito comum essas ites aí, né? A gente via que antigamente estava muito relacionado ao trabalho. Depois eu acho que isso caiu um pouco por terra, que não é somente o trabalho que ocasiona, né? Tanto que a gente já falou aqui uma vez com um ortopedista que teve aqui, o doutor Rogério. A gente falou que, na verdade, elas eram relacionadas ao trabalho, porque as pessoas às vezes fazem uma atividade no trabalho, mas vão para casa e continuam executando. Então, não dá para a gente culpabilizar o trabalho, né? Daquela, às vezes, claro, o esforço repetitivo, uma fraqueza da musculatura, que são hábitos de vida também, acabam ocasionando. E aí, o reumatologista, ele meio que se mistura com o ortopedista, pelo jeito, né? Porque daí você falou das artrites, das artroses, que são da parte óssea, das osteoporoses. Eu acredito que, às vezes, coluna aí, talvez, né? Eu sei que tem as doenças, assim, a espondilite, algumas coisas que são um pouco mais difíceis da gente encontrar, creio eu. Mas eu creio que vocês também acabam atuando um pouquinho ali nas lombalgias ou nas hérnias discais. Eu acho que essa parte, às vezes, da hérnia até se mistura um pouquinho, assim, neuro com orto, com reumato. Então, assim, como que eu consigo dividir se eu tô com uma dor no meu cotovelo, que, que pode ser uma epicondilite, né? Sem fazer um diagnóstico, uma avaliação, não tem como afirmar. Mas que pode ser. Aí eu procuro quem? Eu procuro o ortopedista, eu procuro um reumatologista, eu procuro quem nesse caso?
Assim, essas inflamações de partes moles, como você disse, ambos tratam, né? Certo. Você pode procurar tanto o ortopedista quanto o reumatologista, né? A principal diferença entre o ortopedista e o reumatologista é que o reumatologista, ele não opera. Então, tudo que for algo mais cirúrgico será do ortopedista. Então, quadros iniciais, ainda sem diagnóstico, ambos podem atender, né? Eu gosto muito de atender essas inflamações de partes moles porque eu faço ultrassom musculoesquelético, eu faço ultrassom articular. Então, eu tenho, modéstia à parte, uma habilidade muito grande nessa parte de fazer esse diagnóstico diferencial do que é aquela dor articular, né? A gente tem muito conhecimento ali da anatomia, como faz o ultrassom, né? Então, ambos podem atender. A parte que você falou da lombalgia também, né? 70% das dores lombares não são cirúrgicas. Então, pode ser feito tratamento conservador, que pode ser feito pelo ortopedista, pelo neurologista, pelo reumatologista. Muitas vezes, cada um na sua área, né? Por exemplo, eu não faço infiltração de coluna. Isso o ortopedista ou o neurologista talvez possa fazer, né? Claro que com muito critério profissional bem habilitado, né? Porque não é qualquer procedimento. Sim. Mas tratamento conservador, como você disse, acaba andando entre essas três especialidades. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado porque eu sou reumatologista, né? E a meu ver, o reumatologista costuma ser um médico muito bem formado, né? Porque ele faz clínica médica, ou seja, ele tem um conhecimento muito amplo da medicina de uma forma geral, para fazer 2 anos de clínica médica, e os 2 anos de reumatologia. Então, o total aí são 10 anos de formação, né? E eu me sinto muito... De formação especializada, praticamente, isso, né? A minha formação, a meu ver, assim, me trouxe muito conhecimento para atuar nessa área também. E é assim, então, pelo que me parece, às vezes até as pessoas têm um diagnóstico inicial e às vezes elas ficam perguntando, será que é isso? E principalmente quando você chega num médico, o médico fala, você vai ter que fazer uma cirurgia. Vai ter que fazer uma cirurgia, a pessoa pensa assim, nossa, será mesmo que eu tenho? Às vezes a gente até fala, realmente pega a opinião de um segundo, de um terceiro profissional antes de fazer uma cirurgia de coluna, por exemplo, que é algo que é delicado. Claro que o médico tem os critérios e que não vai sair, né? O tratamento cirúrgico sempre é o último, é a nossa última instância, ou deveria ser, né? A nossa última instância. Sim. Então, às vezes, se o paciente tem esse receio, às vezes pode procurar, em vez de procurar um outro ortopedista, que o pessoal está acostumado aí, né? Quando se fala em ossos, músculos, a pessoa pensa no ortopedista. Sim. Talvez porque tem mais profissionais, porque já alavancou um caminho aí já de mais tempo, Sim, né? Reumato é mais novo. Do que é reumato, então talvez por isso. Uhum. Mas aí é interessante vocês saberem que se você quiser pegar uma segunda opinião, quem sabe pegar uma opinião de um reumatologista, por que não? Né? É um médico que está capacitado tão bem ou até mais, né? Então aí depende, claro, de cada profissional, mas que pode te dar uma opinião e que vai optar muitas vezes pelo tratamento conservador, então, e não o cirúrgico. Claro que dependendo do que você for lá consultar, o médico vai falar, olha, realmente isso é só cirúrgico, não tem como a gente tratar no conservador. Mas aí vai direcionar para um outro médico, um outro colega que vai fazer essa cirurgia. Sim. Certo, doutora? Certo. Então é mais ou menos em cima disso. E os reumatismos, eles pegam então o aparelho locomotor, essa parte mesmo aí da... Sim, a gente até fala que você tem que duvidar que o paciente tenha alguma doença reumatológica se ele não tiver dor articular. Ou seja, quase todas as doenças reumatológicas vai estar envolvido dor articular, até as mais raras, como, por exemplo, policondrite recidivante, que é uma doença super rara, atendi esses dias uma paciente no consultório, e as mais comuns, digamos, as que acontecem com mais frequência, no caso, por exemplo, a artrite reumatoide, né, que é principalmente um quadro articular, né? E aí, no caso aí das artrites ou qualquer outra doença reumática, o carro-chefe de sintomas é dor. Sim, é dor articular, porém a dor da doença reumatológica autoimune inflamatória, ela tem um padrão de dor bem característico. Então, geralmente, é uma dor que ela dói mais ao repouso, o que é diferente da dor, por exemplo, de uma osteoartrite ou de uma tendinite, que vai doer ao movimento. Então, geralmente, o paciente não consegue ficar períodos muito prolongados parado, por exemplo, viagens longas de carro. Quem trabalha sentado é ruim. O nosso período de maior repouso é a madrugada. Então, é pior de manhã quando acorda. Geralmente associado à rigidez articular. Então, tem dificuldade de fazer algum movimento. Por exemplo, dificuldade para fechar a mão, ficar com a mão travada. Geralmente mais de 1 hora
2 horas, às vezes a período da manhã toda, com dificuldade para fazer aquele movimento. Então é uma dor que é pior ao repouso, pior de manhã quando acorda, associada à rigidez matinal ou rigidez após o repouso. Às vezes acorda de madrugada com dor, porque tá ali deitado, a dor é intensa, desperta o paciente, daí às vezes eles têm que se movimentar para ter alívio da dor. E aí os primeiros passos vai ser meio ruim também. Sim. Quando ele vai, tipo, ele tá com uma dor no joelho, acordou com aquela dor no joelho, na madrugada. Aí ele vai levantar da cama, vai ser meio ruim para se mexer e para pisar no chão e dar os primeiros passos também. Sim, com certeza. Por causa desse repouso que você falou, essa rigidez, essa dificuldade, às vezes, e dar os primeiros passos, se é algo no quadril, ou no joelho, ou no tornozelo. Isso. Uma coisa que a gente tem que diferenciar é a dor pró-cinética. Porque o que acontece? Se o paciente tem, por exemplo, uma artrose de joelho, que é bem comum, né? Ele não vai ter dor parado, ou muito pouca dor. Só que ele, ao movimento, ou seja, vai começar a andar, daí sente a dor. Então, isso é uma dor pró-cinética, ou seja, relacionada ao início do movimento. Então, isso a gente tem que diferenciar. Porque a dor da osteoartrite é assim: começa a se movimentar e sente muita dor, aí vai andando um pouco, alivia. E parado, sente mais muito pouco. Já a dor inflamatória é diferente. Tá parado, sente muita dor, começa a andar. Geralmente, os pacientes falam que esquenta, daí melhora. Então, está com muita dor já ao repouso. E qualquer uma delas pode ser artrite ou artrose. A artrose tem mais esse padrão de dor mais mecânica, que é mais ao movimento. E a artrite reumatoide ou artrite por outras doenças reumatológicas autoimunes, como espondilite, lúpus, tem esse dor de padrão mais inflamatória, que é mais ao repouso. Legal. Mas todas elas podem ser características do reumatismo. Sim, a gente chama de reumatismo. O reumatismo é um termo mais, como é que eu posso dizer, comumente conhecido, né? Porém, as pessoas costumam resumir toda a reumatologia a essa palavra, né? Reumatismo. E não, quando a gente fala reumatismo, a gente está falando de mais de 200 doenças, possíveis doenças. Então, sim, a artrose é um reumatismo, a artrite reumatoide é um reumatismo. Porém, são doenças diferentes, né? Acometem locais diferentes da articulação e tem um padrão de dor diferente. E pode ter as duas conjugadas. Com Eu posso ter certeza. artrite reumatoide e artrose no joelho, por exemplo. Pode. Você pode ter artrose. A artrose primária, que é aquela genética que você já iria desenvolver de qualquer forma, e você pode ter a artrose secundária à artrite, ou seja, o paciente teve muita inflamação naquela articulação a ponto de ter lesão de cartilagem e aquilo ter virado já uma sequela daí já da artrite, uma artrose secundária. Que daí já é o desgaste. Que daí é o desgaste, o famoso desgaste. Certo. E o que provoca essas doenças reumáticas, doutora? Tem algo assim que eu posso dizer, olha... tem algumas coisas que se você às vezes não mudar esses hábitos pode provocar, né? Você acabou de falar da questão genética aqui, né? Que é uma predisposição, mas assim, tem alguns fatores que são assim, que pode provocar essas doenças reumáticas? Assim, a gente não sabe, todas elas, né, não tem uma causa 100% definida. Todas elas são multifatoriais, que a gente chama, né? Então, tem um fundo genético, alguns genes já foram relacionados, por exemplo, a artrite reumatoide, a lúpus, né? Porém, existe o fator ambiental, por exemplo. O lúpus, o desencadeamento do lúpus, ele está muito relacionado, por exemplo, à radiação ultravioleta. Então, exposição solar, ela ativa o lúpus. Então, o que acontece? Ocorre a exposição à radiação, ela lesiona o DNA e o corpo do paciente que tem lúpus, ele tem dificuldade em clarear, limpar aquela célula lesionada. Ele faz aquela mancha até da asa da borboleta. Isso. E daí o que acontece? Por essa dificuldade de limpar aquele material genético solto ali daquela célula que foi lesionada pela radiação, aquele material fica solto ali. E o corpo começa a reconhecer aquilo como algo estranho e começa a atacar o próprio material genético da pessoa, que no caso é o lúpus, né? No caso da artrite reumatoide, por exemplo, tem a gengivite, existe uma bactéria Porphyromonas gingivalis que está relacionada ao desenvolvimento da artrite reumatoide. O tabagismo é muito importante no desenvolvimento da artrite reumatoide. No caso da osteoartrite, hábitos de vida, sobrecarregar demais determinadas articulações, pode também aumentar o risco de ter artrose naquela articulação. Então, determinados trabalhos podem sim
influenciar eu ter uma doença reumática. Se a pessoa já tem um fator genético, sim. Sim. E a questão que você falou aqui do sol, né? Talvez é algo que a gente nunca relaciona. Parece que o sol é só coisa boa. Né? Por causa da vitamina D, que foi tão falado, né? Tem que tomar sol, tem que tomar sol, tem que tomar sol. Aí, claro, tem aquela coisa, não toma nos horários errados, porque daí tem o câncer de pele, que daí já é uma outra vertente. Mas o sol também, para um paciente que tem lúpus, então não seria muito bem-vindo. Não, ele é zero bem-vindo para o paciente com lúpus. Porque além de ativar a doença cutânea, como você falou, o Rash malar, ele ativa a doença sistêmica também. Então, aí, dor... Você pode ter dor articular, você pode ter uma nefrite lúpica, que é o acometimento renal pelo lúpus, pela exposição solar. Então, ele ativa a doença de uma forma geral, no corpo todo, não só na pele. Então, não adianta, não, eu vou tomar sol porque eu não me importo com as lesões de pele. Não, você tá ativando a doença no corpo todo. Não é só estética. Não. E você falou aqui também da boca, né? Na verdade, até eu quero ver se eu trago um dentista aqui. Porque a gente fala que muitas doenças também começam pela boca. Né? E às vezes o paciente tá hospitalizado, a gente nem lembra dessa parte da higiene bucal do paciente que tá lá, às vezes, dias num hospital, né? Sim. E aí você falou agora de uma gengivite, que é uma inflamação na gengiva, que pode ocasionar, daquele processo inflamatório, um sistêmico, um no meu corpo. Exatamente, Então é algo que é bem delicado também. Às vezes a gente não correlaciona, né? São coisas que a gente pensa assim, não, isso aí imagina que uma inflamação na gengiva vai dar uma inflamação sistêmica. Claro que às vezes eu falo que ele é o... Você já estava com aquela inflamação meio adormecida ali, né? Meio latente, meio adormecida. E aí acontece um processo inflamatório em algum lugar e vai desencadear no todo. E aí você descobre outros, né? Porque às vezes vai desencadear em algum lugar. E às vezes eu falo que é só o fator desencadeante. Não dá pra gente culpar, né? Por exemplo, o próprio sol, né? A gente pode falar, nossa, o sol que me deu o lúpus, né? E não é bem essa relação. Ele desencadeou os sintomas, que aí você foi no médico e descobriu que tinha o lúpus. Isso. Né? A mesma coisa aí, às vezes uma inflamação começa ali e você vai descobrir que tem uma inflamação muito maior. Então, o que causa depende muito do reumatismo e também são vários fatores, é multifatorial. Não tem uma coisa que eu diga, é isso aqui que causa o reumatismo. Exatamente. Certo. E você falou aqui do tabagismo, é algo que a gente sempre fala. A gente tem falado bastante do narguilé, tem falado dos cigarros eletrônicos, né? Que a gente não sabe ainda, que já começou a ter algumas manifestações aí negativas e que a gente não sabe a longo prazo, porque cigarros eletrônicos virou uma febre na moçada aí. É verdade. Né? E quando a pessoa é jovem, ela não vai, às vezes, ver muita coisa, né? Exatamente. Mas com o passar do tempo, a conta vem. Então, a gente tem falado, tem alertado vocês em relação ao cigarro eletrônico, né? Cuidado. E aí a doutora volta a falar o tabagismo, né? E quando a gente fala tabagismo, é o cigarro comum ou eletrônico, porque a gente nem sabe se o eletrônico é pior do que é tão ruim quanto, como a gente já conversou com alguns médicos aqui, né? Porque tem um monte de substâncias, até pior, né? Então, assim, o tabagismo, a questão do sedentarismo, acredito, né? Que a gente sempre fala aqui, os hábitos alimentares, que tudo isso influencia e influencia também nas doenças reumáticas, correto? Sim, com certeza. E uma idade, doutora? Tem idade para mim ter? Porque quando eu penso no vulgo reumatismo, a gente pensa numa doença de velho. Sim. Né? A gente pensa assim, não, isso aí a pessoa só vai ter lá quando tiver 60 anos, que hoje 60 nem é mais velho, né? É verdade. Mas assim, né, antigamente as pessoas falavam assim, isso aí vai dar lá no seu João, quando ele tiver 60, 70 anos. Sim. E a gente sabe que também não é bem assim, né? Não é somente em pessoas idosas que o reumatismo se manifesta. Não, muito pelo contrário. Na verdade, por exemplo, a fibromialgia, né? Que é uma das doenças mais comuns no nosso consultório. Ela comete mulheres jovens. Ela pode começar na infância, a fibromialgia. Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas pode começar até na infância. O lúpus, ele é mais comum em mulheres jovens. 9 mulheres para um homem. Mulheres em idade reprodutiva, geralmente. Artrite reumatoide, dos 30 aos 50 anos, até quando chega nos 60 e o paciente está abrindo uma artrite reumatoide, a gente até fica com o pé atrás. Será que é mesmo? Porque já é mais raro, após os 60, começar a artrite. Geralmente começa mais jovem. Espondilite anquilosante, até os 45 anos. Geralmente adultos, homens jovens, em torno de 30 e poucos anos. Por exemplo, o lúpus, se começar na infância, tem um prognóstico mais ruim. Lúpus em homens, lúpus em crianças. É mais grave, né? Então, todas essas doenças que acontecem em adultos podem acontecer em crianças. A espondilite, o lúpus. A própria artrite reumatoide, né? Tem artrite reumatoide juvenil. Isso, exatamente. A IJ, né? Artrite idiopática juvenil. Exatamente. E você trata desde criança, doutora?
Por exemplo, se eu tô com meu filho, tô assistindo aqui o nosso podcast e falo assim, nossa, não sei, meu filho tem 7, 8 anos, parece que, né, sempre parece que ele tá reclamando de dor, tá? Tem às vezes as dores de crescimento, mas às vezes assim, ai, não sei, o joelhinho parece que tá inchado e ele sempre reclama e de noite é pior e às vezes quando ele levanta da cama já começa a reclamar que dói, reclama às vezes pra ir pro colégio, não sei se isso é história, se não é, mas às vezes merece uma avaliação. Você atende criança também ou não, doutora? Não é o meu público mais comum. Certo. Mas quando, por exemplo, o ortopedista, descartei causas ortopédicas, acredito que seja uma doença reumatológica, procure um reumatologista. Aí sim eu atendo. Pelo menos para startar, fazer um diagnóstico inicial. Isso, com certeza. E até tratar se for necessário, né? Porque reumatopediatras são muito raros, né? É difícil, Tem né? poucos reumatopediatras, então acaba que a gente trata também, né? A nossa formação é mais em adulto, mas como começa na infância, às vezes a gente acaba tratando, sim. Certo. Bom, os sintomas, doutora, você já citou aqui, que são as dores, já falou que algumas mais em repouso, algumas mais em movimento, no caso da artrite e da artrose. Você falou da rigidez, da dificuldade dos primeiros passos, ou de abrir e fechar a mão. Às vezes a gente vê até aqueles nódulozinhos nos dedos, né? Quando é mais avançado, umas deformidades começa a dar. Além disso, que outros sintomas que eu posso encontrar nas doenças reumáticas? Inchaço, As juntas, né? Inchaço articular, calor na articulação. vermelhado. Algumas podem provocar hiperemia, que é a vermelhidão, né? Mas a que mais provoca hiperemia é a gota, né? As outras, em geral, é mais a dor, a rigidez, o edema e o calor local. Febre. Febre pode acontecer, mas geralmente febre baixa, em torno de 38 graus. Até febre acima de 38 graus é um critério diagnóstico para lúpus, até quando a gente está suspeitando, né? Então pode ter sintomas constitucionais, que é uma discreta perda de peso, febre, nessas doenças autoimunes, né? Por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia, polimiosite. Os outros sintomas, além da parte articular, então depende muito da patologia, da doença, né? Então, por exemplo, o lúpus, ele pode provocar úlceras orais, que são as aftas recorrentes, o racho malar, lesões de pele nas áreas fotoexpostas, então braços, colo, e basicamente queda de cabelo, né, no lúpus, que basicamente esses são os sintomas clínicos do lúpus, né? Além da dor articular. Aí vai ter mais alterações laboratoriais. No caso, por exemplo, da dermatomiosite, o paciente pode ter as pápulas de Gotron, que são lesões nas articulações interfalangianas, o eritema heliótropo, que são lesões na pálpebra superior, pode ter lesão no colo. No próprio lúpus, por exemplo, o paciente pode ter convulsões, psicose. E cansaço, fraqueza, também pode ter? Sim, fraqueza muscular, perda de força muscular e fadiga, que é o cansaço mesmo, né? E pode ter também, por exemplo, falta de ar, que é a dispneia. Aí, no caso da dispneia, a gente já pensa em doenças acometendo o coração, que pode acontecer. Por exemplo, nas vasculites, no lúpus, pode ter derrame pericárdico, miocardite, endocardite, né? Uma endocardite autoimune, que é pelo lúpus, que é a inflamação, então, de todos os folhetos, todas as partes do coração, dentro, no meio e fora, digamos assim, para simplificar, né? Pode ter derrame pleural, que é quando tem líquido no pulmão. Então, as doenças reumatológicas, elas podem acometer, né, quase todos É bem sistêmica mesmo. o olho, né, o veite. O olho também pode? O veite, esclerite, vasculite na retiniana. Nossa, então pode cometer muita coisa mesmo. Eu falo que a reumato é a especialidade mais clínica É completa. da clínica médica, porque realmente pode acometer vários órgãos. Né? Às vezes a pessoa tem uma coisa e nem correlaciona que aquilo ali tem relação com essa outra. Às vezes os pacientes chegam pra mim assim, eu vim aqui porque o oftalmo mandou vir aqui, mas eu nem sei por que eu tô aqui. Por quê? Porque o oftalmo viu no olho alguma coisa que pode ser de uma doença reumatológica. Eu vim aqui porque o dermato mandou vir aqui, mas eu não sei o que eu tenho que ele mandou vir aqui. Certo. Porque o dermato encontrou alguma lesão, alguma alteração que ele achasse que poderia ser uma doença reumatológica. O neuro também. Direto a gente recebe pacientes assim, dos outros colegas por ser assim muito amplo, né? Então, em que momento que a pessoa que está assistindo a gente aí deve procurar ajuda aí de um médico especialista nessa área? Em que momento que eu tenho que recorrer para o médico? Olha, eu indicaria principalmente nos quadros de dores articulares, então dores no sistema musculoesquelético, dor punho, cotovelo, ombro, dores articulares de uma forma geral, né?
E se tiver essas alterações de pele associada à dor, queda de cabelo associada à dor, essas alterações oculares associadas à dor, então sempre a dor articular associada às vezes a alguns outros sintomas, né? E observar se tem inchaço na articulação, se tem calor local, Dificuldade para movimentar. dificuldade para movimentar, rigidez. Mas de uma forma geral, o médico reumatologista é um dos médicos mais capacitados a investigar causas de dor articular relacionadas a doenças autoimunes, inflamatórias, sistêmicas, ou somente reumatismos de partes moles, que são essas inflamações outras que a gente falou, ou artrose, por exemplo. E só para o pessoal que está entendendo e ficar claro aqui, não é que se você for num reumatologista e a doutora lá diagnosticou um problema de coluna, uma lombalgia, que é uma dor nas costas, uma dor aqui nas cadeiras, na lombar, como diz os pacientes, né? Não quer dizer que a doutora, porque identificou uma lombalgia, vai falar, agora ela vai me encaminhar para o ortopedista, porque ela não vai me atender aqui, não vai me tratar aqui. A doutora vai tratar sim. Como ela já falou, isso também faz parte do leque de doenças aí que os reumatologistas tratam. Se a doutora pedir exames, alguma coisa, e ver que é algo cirúrgico, aí sim a doutora vai encaminhar para o ortopedista, para um neuro, algo assim. É isso, não é, doutora? Exatamente, se for Então, necessário. só para as pessoas entenderem, porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou pagar uma consulta com o reumatologista, para daí ela me dizer que eu tenho isso e vai me mandar para um outro especialista. Sim. Ela vai mandar para outro especialista somente se for necessário, se for algo que não é só do reumatologista. Vai ter que, às vezes, ter outros colegas. Assim como ela falou que outros colegas encaminham para ela quando suspeitam, às vezes um oftalmo, um dermatologista, ela também vai encaminhar só para um outro colega, se for o caso de algo que o reumatologista não trate aqui. E já que a gente está falando em tratamento, doutora, quais são os tratamentos, assim, para reverter os casos, assim, diminuir as dores dos pacientes dentro da reumatologia? A gente abre mão de muitas medicações, né? Principalmente os imunossupressores. Em geral, o reumatologista é o médico que mais sabe lidar com a prescrição, o manejo dos efeitos colaterais e dos efeitos esperados dos imunossupressores, no caso das doenças inflamatórias, as doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, espondilite, lúpus, esclerodermia, miosite, enfim. Tratamento medicamentoso, então. Isso, aham. E no caso dessas doenças e também das outras que não sejam doenças autoimunes, na maioria das vezes é necessário abrir mão de medicações para controle da dor e, muito importante, e em geral a gente não consegue tratar essas outras inflamações sem a reabilitação, que é a fisioterapia direcionada para aquela região onde está ocorrendo o processo inflamatório. Algumas vezes a gente precisa fazer uma infiltração na região. Eu recomendo geralmente que os pacientes façam infiltração quando é uma inflamação que está gerando muito prejuízo para a vida diária. Ou seja, está doendo demais, está acordando à noite, não está conseguindo dormir, não está conseguindo exercer atividade. Daí... Para reduzir danos. Isso, daí a infiltração ela auxilia para reduzir um pouquinho aquele processo inflamatório de forma mais rápida, porém ela não, na maioria das vezes, ela não é suficiente, na maioria dos casos é necessário fazer a infiltração quando indicado e a reabilitação daquela região daí com fisioterapia, na maioria das vezes. Porque daí a infiltração vai tratar mais sintomas, Exatamente. não o problema em si. Então precisa reduzir a dor, mas daí fazer a reabilitação, o tratamento que realmente vai tratar o problema. Exatamente. E aí, lembrando que a infiltração, queria que você falasse um pouquinho até sobre infiltração, doutora, porque as pessoas acham que infiltração é igual ali comprar pão na panificadora, entendeu? Eu fui lá e fiz, daí eu fiquei 3 anos sem dor nenhuma. E daí voltou, mas voltou até pior do que tava. Eu vou lá e vou fazer de novo. Aí daqui 2, 3 anos vai voltar de novo, eu vou fazer, achei a solução do meu problema. Sim. E aí eu falo assim, que a dor é algo que é ruim, mas também não é tão ruim, né? A dor significa que tem algo no teu corpo Algo que não tá errado. legal, que você precisa dar atenção. E aí, quando a gente meio que mascara, que tira essa dor, a pessoa, às vezes, você fala, daí eu falei pra ele fazer fisioterapia, eu falei, viu, muda os seus hábitos, melhora a tua alimentação, faz exercício, né? Não, mas daí não precisa fazer nada disso, porque daí eu fiquei 100% depois daquela injeção que a doutora fez, que a infiltração é aplicar o medicamento, e aí eu fiquei 100%, daí nem precisei ficar gastando, fazendo fisioterapia, fazendo exercício, só aquilo resolveu, daí daqui a pouco eu vou voltar lá e vou fazer de novo. Então, não é bem assim a infiltração, né, doutora? Então, se você puder esclarecer um pouquinho para quem está nos assistindo, falar aí, né, o que é infiltração, se eu posso fazer ela 10 vezes se for necessário, se realmente ela vai aliviar e aí eu não preciso fazer mais nada, só ela por si só resolve.
A infiltração é um procedimento que a gente faz com uso de anestésico e corticoide, na maioria das vezes. Em alguns casos, uso de ácido hialurônico, né? A infiltração, no caso, eu vou dar um exemplo, joelho. Se o paciente tem uma artrose no joelho, a gente vai lá, drena aquele líquido inflamatório, injeta o corticoide intraarticular, o corticoide vai agir ali desinflamando aquele joelho. Porém, vocês vão concordar comigo que a artrose ainda está ali, ela ainda existe, a doença ainda existe, ou seja, você controlou o processo inflamatório com a infiltração. Não tem milagre. Você melhorou a dor, ótimo. O paciente vai começar a andar sem mancar, vai. Porém, aquele quadríceps, que é o músculo da coxa, a coxa ainda tá fina, ainda tá fraca. Vocês podem observar um paciente que tem artrose, se vocês conhecem alguém que tem. A perna fica mais fina. A gente coloca o paciente na maca para examinar, já vê, compara os dois lados, perde tônus muscular. Então, tem que reabilitar. Por quê? Para você manter o joelho, por exemplo, estável, você tem os ligamentos, a cápsula articular, mas eles não são os suficientes. As pessoas falam, tem que pôr joelheira. Não, você já nasceu com uma joelheira, que são os seus músculos. Se eles estiverem fracos, a joelheira está fraca. A articulação vai dançar, vai perder cartilagem e vai inflamar de novo. Se tiver forte ali, estabilizado, ele vai fazer os movimentos no arco de movimento correto e vai ter menos dor e inflamação. Isso a gente deu o exemplo do joelho, mas isso é para tudo, para ombro, para cotovelo, para coluna. Para a coluna, principalmente, né? Tem que estar alongado, fortalecido. O exemplo da coluna também é bem interessante. Às vezes os pacientes falam, eu tenho que usar uma cinta. Não, você já nasceu com uma cinta, que são os seus músculos abdominais. Se eles estiverem fortalecidos, você está com a cinta forte, você está protegendo a sua coluna. Se tiver flácido, a coluna sofre. Então, é um conjunto, né, de fatores que influenciam na dor. E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, você está fazendo uma poupança de saúde ou uma poupança de doença? É verdade. A gente tem que pensar nisso. Lá na frente, o que você plantou? O que você vai colher? Seus hábitos de vida hoje, eles estão te levando para que caminho? Para você ter saúde ou para você ter doença? Isso a gente tem que pensar, né? Sim. Porque passa assim, né? Quando você está com 30, o dia você está com 60, né? Verdade. Então, a gente tem que pensar no futuro. E tem um número de infiltração que pode ser feito, doutor? Tem. A gente evita de fazer, a gente faz no máximo a cada 3, 4 meses, é o ideal. Quanto mais puder espaçar, melhor. Evitar. Por quê? Porque o corticoide, ele provoca atrofia do tecido. Então, ele deixa o tecido fraco, aumenta o risco de ruptura de tendão. Então, a gente não pode fazer com muita frequência, não. Tem que espaçar. Por causa dos efeitos colaterais que podem e vai acumulando. Você faz uma, já fica um pouquinho, faz a segunda também. Então, não pense que a infiltração é a solução dos seus problemas. Às vezes, ela é necessária, quando ela é bem indicada, como a doutora falou aqui, ninguém tá aqui massacrando as infiltrações, né? Às vezes, ela é indicada, mas quando bem indicada e bem utilizada, é para aliviar a tua dor, é para você ter uma melhor qualidade de vida, é para você fazer um programa de reabilitação. Aí melhorou, vai pra academia, fortalece, como a doutora falou, bem legal os exemplos que a doutora deu aqui, né? A gente já tem uma joelheira, a gente já tem uma cinta, os músculos estão ali, né? O nosso corpo é muito perfeito. A gente que estraga ele, né? Mas a gente sabe que se a gente cuidar bem dele, e se a gente não cuidou e teve dor, a gente tem ainda uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, né? Mas então aproveita essa chance e muda os hábitos. Não tem, né? Como o doutor falou outro dia, né? O MEV, as mudanças do estilo de vida, né? Então é isso que tem que ser feito, e isso todos os médicos vêm aqui trazem a mesma coisa. E aí, quando a gente fala que na medicina tradicional chinesa, que a gente sempre alia um pouquinho, doutora, com a nossa medicina tradicional, a gente entra aqui um pouquinho assim, de novo, né? Nas mudanças de hábitos de alimentação, dos hábitos de vida também, né? Cuidar com o que você come, não pode ter sobrecarga de peso, as articulações já te sustentam o suficiente para você ficar ali ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso. A coluna vai sofrer, o quadril vai sofrer, o joelho vai sofrer, o tornozelo vai sofrer. Então, não pode ter esse excesso de peso. O peso não é só estética, né? É necessário que a gente pense realmente no que é gordura, açúcar, como a gente já falou, são alimentos inflamatórios, então não é legal. E fora isso, né? A gente sempre fala assim, os chás, né? A gente sempre utiliza alguns chás para aliviar a dor. Aqui a gente indica sempre o mulungu, que é um relaxante muscular. A gente indica azedoária, o alcaçuz, mil em ramas, que é anti-inflamatório. Mas assim, lembrando que sempre chá é complemento de tratamento. Não tá aqui para trocar, eu vou parar de tomar o remédio que a doutora me deu e vou começar a tomar o chá. Não. Toma o remédio que a doutora deu, vai tomando chazinho, a hora que você for melhorando, conversa com o médico sempre, olha,
me falaram que é bom esse chá, o que você acha? Porque tem chás que eu já falei pra vocês também, que vai anular a função de um medicamento. Então tem que tomar cuidado que chá é remédio. Então tem que ser bem indicado, a quantidade certa, a preparação correta. Se bem empregado, é um bom resultado junto com a medicação para te ajudando daqui a pouco a tirar essa medicação que você não vai querer tomar pro resto da vida, né? Conforme você for mudando seus hábitos de vida. A própria acupuntura, né, que ajuda muito a tratar sintomas. E aí a fisioterapia, eu como fisioterapeuta vou falar que não é a mesma coisa, né? A nível de dor, alivia muito. Eu falo que uma sessão de acupuntura equivale a 4 de fisioterapia a nível de analgesia, de aliviar a sua dor. Porém, tratar a dor não é o problema, dor é sintoma. O problema tem que ser tratado, como a doutora falou aqui. Não se trata daí só com medicamento, ou só com a infiltração, ou só com a acupuntura. A gente trata mudando os hábitos de vida, fazendo a reabilitação, fazendo a fisioterapia, fazendo atividade física. Então, assim, ela é só para ajudar nesse contexto de você melhorar, equilibrar o teu emocional. A acupuntura trabalha com hormônios. Então, às vezes, a pessoa, a fibromialgia mesmo, a gente já viu aqui, que é 50% físico, 50% emocional. Então, trata esse emocional, diminui essa tua ansiedade, melhora a tua qualidade do sono, melhora a função do intestino, que tudo isso também está relacionado aí com qualquer doença, com as doenças reumáticas também não vai fazer diferença, também vai fazer diferença. Então, não vai ser diferente, né, a orientação da doutora. Então, uma boa noite de sono, o intestino funcionando bem, isso faz diferença, não faz, doutora? Para as doenças reumáticas também. Sim, 100%. Né? Isso que você falou da noite de sono, emocional, sim, é extremamente importante. Eu sempre questiono os pacientes, você dorme bem à noite? Como que é o seu humor? Você é uma pessoa tranquila, ansiosa? Porque isso influencia muito, principalmente na fibromialgia, por exemplo. Se os pacientes estão dormindo mal, eles vão ter dor e vira um ciclo vicioso, porque daí o paciente dorme mal, fica estressado. O estresse aumenta a dor. Aí vai deitar com dor, dorme mal, fica estressado. Então vira aquele bolo de neve, como a gente diz, né? Então, tem que dormir bem à noite. É importante dormir bem à noite. É importante ter um bom manejo do estresse, da ansiedade. Tirar aquelas coisas que estão gerando um peso, que estão tirando a tua paz. Porque isso influencia muito na dor. Os pacientes que têm fibromialgia que estão me escutando, eles sabem disso. Quando eles passam por períodos de estresse, ansiedade, geralmente é aquele período em que vai ter mais dor. O que aumenta a dor também da fibromialgia? Infecções, por exemplo, resfriados, gripe, dengue, né, que agora tá tendo muito, chikungunya, meu Deus, né, pior ainda, que causa muita dor. Alterações de clima, muito quente, muito frio, então tudo isso influencia, mas o emocional é o que mais influencia, então é importante sim, com certeza, não só para os pacientes com fibromialgia, mas para todas as doenças reumatológicas. Doutora, eu queria que você colocasse suas considerações finais, então, agora. Eu só queria que você me falasse, assim, qual é a doença que você mais acompanha no seu consultório dentro das doenças reumáticas? Em outros momentos vai vir aqui, a gente vai conversar sobre algumas doenças em específico, né? Tá aí o convite para você estar retornando aqui com a gente. Obrigada. Bate-papo flui, passa rapidinho, quando a gente vê, já deu um tempo grande aí do podcast. Mas faça suas considerações finais e deixa pra gente aí qual é a doença que você mais trata, né? Você já deu os alertas para nós. E aí depois a gente vai deixar o seu contato também, se você tiver alguma rede social, algo que as pessoas possam estar acompanhando. Não sei se você, acho que você costuma fazer alguns videozinhos, já vi alguns vídeos orientando que você posta. Então, assim, passa o teu contato também de rede social para que as pessoas possam estar te acompanhando também, tá bom? Legal. Para quem quiser me seguir, meu Instagram meu nome é com Jéssica. Então, meu nome é com G. É com G, né? Jéssica com G. É jéssica.garbin. Quem quiser me seguir. Garbin com M? N de navio. N de navio. As minhas recomendações são que as pessoas, de uma forma geral, né, que sentirem dor articular, que procurem o médico, né, não precisa ser necessariamente o reumatologista, mas o médico de saúde da família, o seu médico de confiança, seja ele cardiologista, neurologista, que ele vai te orientar, né? Não fique sofrendo, né? Não fique sofrendo, procure ajuda, siga as orientações do seu médico, tenha um médico de confiança, isso é importante. Confie no seu médico, tenha uma pessoa em quem você possa confiar para seguir o seu tratamento. Não fique pulando de médico em médico, encontre um médico em quem você confie, que você siga as orientações, que ele te passe segurança no tratamento, nas orientações dele, que tenha as ideias alinhadas com as que você tem sobre a sua doença, né? Isso é importante, ter uma boa relação médico-paciente para que você tenha um bom tratamento. Acho que isso é o mais importante de tudo. Certo. E qual é a doença que você mais acompanha no consultório, esqueci doutora? de responder.
Fibromialgia. É Fibromialgia é a mais frequente. Fibromialgia, artrose e depois as inflamações de partes moles, como a gente falou, né? E a doença autoimune mais frequente é a artrite reumatoide. Artrite reumatoide. Então, vocês veem, né? A fibromialgia é algo que a gente falou aqui em fevereiro, que a gente trouxe essa temática para falar. Mas a fibromialgia, né, eu acho que ela vai muito de encontro com a doença moderna mesmo, né? Apesar de não ser uma doença que surgiu agora, já existe há muito tempo. Mas eu falo doença moderna porque eu acho que é uma das doenças que a gente mais, assim, sabe que emocional e físico estão sempre andando juntas. A gente não tem como tratar a fibromialgia só a dor sem pensar no emocional, né, doutora? E nem tratar só o emocional e esquecer que é aquela dor, porque realmente é 50%, 50%. E ali o resultado do tratamento também ele é eficaz não só se o profissional é bom, mas se o paciente faz a parte dele, né? Aí eu acho que é uma doença aquela prova que realmente, assim, nós somos um todo e que realmente a gente precisa dessa boa relação, como a doutora colocou aqui, de profissional, do médico para o paciente. Seguir as orientações, porque não adianta nada a doutora te dar um remédio e você guardar a receitinha na gaveta. Não vai fazer efeito, né? Então, realmente, a gente precisa seguir as orientações e não sofra, não fique sofrendo sozinho. Você tem como procurar ajuda, a gente já trouxe tantos profissionais aqui qualificados. Procure ajuda, faça uma consulta. Na reumatologia não tem consulta de rotina, né, doutora? Tipo, Não. Em outras especialidades, a gente às vezes fala assim, uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses. A reumatologia, na verdade, é sintomas. Então, teve dor, tá com alguma dor, se tem um pouquinho de dificuldade para movimentar, né, como a doutora já colocou aqui, já começa a ficar atento. Deu já uma alteração de olho junto, começou a lacrimar muito o olho, a pele começou a dar sinal, começou a sair umas manchas, começou a sair umas pintinhos, um negócio, né? E às vezes vai se confundir mesmo com dengue, chikungunya, que a doutora falou agora, que tem aquelas petequias. Mas tudo bem, se você for no reumatologista e tiver dengue ou chikungunya, a doutora também vai te dar o tratamento lá. Ela não vai simplesmente falar, olha, isso aqui é isso e pronto. Tem como diagnosticar. E tem as dores articulares, então por que não o reumatologista não pode tratar essas dores articulares também aí? Então, realmente, não precisa ficar na dúvida, vou ou não vou, né? A doutora já deixou o Instagram dela também, e o contato aí a gente vai deixar para vocês do Acesso Saúde também. Saúde. Do Mais Saúde, desculpa. Não do Acesso Saúde, da Mais Saúde. A gente vai deixar o contato para vocês também, porque se você tiver dúvida, ou a doutora deixou ali a rede social, às vezes pode mandar uma mensaginha, né? Para às vezes assim, quer agendar, não sabe certinho aonde agendar, como funciona, a doutora vai estar ali orientando vocês também, tá bom? Então, acho que hoje é isso. O tempo passa rápido. Muito obrigada, doutora, por ter vindo. Eu que agradeço. E a gente realmente vai deixar o convite aberto aí pra gente falar de outras doenças aí reumáticas. E aí a gente traz uma doença em específico. Coloca aí pra gente nos comentários qual a doença reumática aí que você tem maior interesse aí de saber mais sobre ela. Que aí você ajuda a gente a definir aí qual a doença que a gente vai trazer a doutora Jéssica novamente aqui pra gente estar falando de uma temática única e detalhar mais essa doença, né? Porque a gente falar de todas as doenças reumáticas aqui, como a doutora falou, é um leque de mais de 200 doenças. É impossível a gente falar aqui em alguns minutos, aqui 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, né? Mas traz aí, escreve pra gente qual é a doença que você quer saber mais dentro da reumatologia, que a gente vai estar trazendo aqui pra vocês num outro podcast. Muito obrigado e até o próximo GCast Saúde.